No Saber Direito desta semana, o curso é sobre Direito Digital. Durante as 5 aulas, o professor Ulisses Juliano fala sobre o passado e o futuro da inteligência artificial, a gestão dos algoritmos, a ligação entre máquinas e seres humanos, as implicações sociais e políticas da inteligência artificial, além dos desafios e perspectivas dessa ferramenta aplicada ao direito. A aula 4 começa agora. Olá, tudo bem? Muito obrigado por mais uma vez estar acompanhando mais uma aula dessa série sobre direito digital, inteligência artificial e o impacto dessas tecnologias no nosso cotidiano, na nossa vida, nas nossas relações, no modo geral. Meu nome é Ulisses Juliano, eu sou professor, sou assessor jurídico, sou advogado e estou aqui hoje para a gente bater esse papo sobre o impacto da inteligência artificial na nossa vida, no nosso cotidiano. Nós já falamos na primeira aula sobre a história da inteligência artificial, como ela chegou até os dias de hoje, o que ela nos trouxe até aqui. Falamos na segunda aula sobre como que a vida está sendo gerenciada, gerida pelos algoritmos. Falamos agora na terceira aula sobre a relação entre homem e máquina. Como que essa relação se dá? Ela é benéfica, ela é maléfica, ela é colaborativa, ela é exploratória? Isso está na terceira aula. E agora, nessa aula, nós iremos abordar os caminhos possíveis para a regulação da inteligência artificial. Como que a gente vai regular essa tecnologia? Como que a gente vai chegar num ponto em que a gente terá tranquilidade em utilizar essa ferramenta como, de fato, um instrumento para a nossa qualidade, para o nosso benefício e que isso vai promover, de fato, a sociedade a um bem-estar social. Venha comigo, acompanhe comigo esse raciocínio que eu tenho certeza que será muito bom para mim, e eu tenho certeza que assim o será para você. Acompanhe comigo essas informações, por gentileza. Preste atenção. O Brasil é o terceiro maior consumidor de redes sociais do mundo. O Brasil é o terceiro maior consumidor de redes sociais do mundo. O equivalente a 131,500 mil pessoas estão consumindo diariamente redes sociais. Quando eu falo redes sociais, eu estou falando, por exemplo, de YouTube, eu estou falando de Facebook, WhatsApp, Instagram, essas redes que colocam as pessoas em contato. Ok. Dessas redes que eu acabei de falar para você, YouTube, Facebook e Instagram são as mais acessadas. No alcance de 96% para o YouTube, 85% para o Instagram e 81% para o Facebook. Aí nós temos diversos outros aplicativos, como TikTok, Quai e Twitter. Tudo isso somado, uma pesquisa realizada apenas com brasileiros, agora, em 2022, foi consumido 350 bilhões de minutos, não apenas por brasileiro, corrigindo aqui, no mundo inteiro. Então, foram consumidos 356 bilhões de minutos apenas em dezembro do ano de 2022. Isso é muita coisa. Isso é uma coisa enorme que a gente, às vezes, fica com dificuldade de colocar no papel. Nós temos 131 milhões de pessoas consumindo redes sociais. Eu só estou falando de redes sociais hoje no Brasil. Então, é uma ferramenta que está sendo amplamente utilizada, seja por empregados, seja por empregadores. A empresa que vai te contratar, não tenha dúvida, antes ela olha as suas redes sociais para saber como que você se porta, para saber se você é uma pessoa responsável, para saber alguns posicionamentos. E eu falei sobre isso na nossa aula passada. Abordamos essa questão da superexposição que nós temos hoje por meio da tecnologia, por meio das plataformas e das redes sociais.
Então, é o momento de você realmente repensar como que você se expõe nas redes sociais. Você fala para mim, mas Ulisses, eu vou agora ficar com dificuldade de falar na rede social, vou ficar com dificuldade em acessar uma rede social, falar o que eu penso, falar o que eu quero, falar o que eu desejo. Acompanhe comigo, preste atenção. Você nunca foi de falar tudo o que você pensa para ninguém. Você nunca disse tudo o que você gosta ou que não gosta para ninguém. Você sempre teve algumas pessoas no seu círculo mais íntimo com as quais você conversa. E alguns assuntos você sequer conversa com alguns amigos. Você só vai revelar ali para um psiquiatra, para um psicólogo, para um analista. E por que hoje as redes sociais viraram o divã da população? A pessoa abre uma câmera e fala tudo que vem à sua mente, fala tudo que vem à sua cabeça, sem pensar nas consequências. E eu assevero a você, eu afirmo categoricamente, as consequências virão. E você não sabe a dimensão que essas consequências vão tomar na sua vida. Como eu acabei de dar o exemplo, antes de contratar, uma empresa vai analisar como que você se porta nas redes sociais. Por quê? Eu falei isso na primeira aula. A sua vida real, física, está embrenhada, está entranhada, está relacionada com a sua vida virtual. Então, nenhuma empresa quer ter no seu quadro de funcionários uma pessoa que tem um comportamento complexo nas redes sociais. Então, ela, antes de iniciar essa relação de trabalho, ela com certeza vai olhar o que você produz nas redes sociais. Então, fica aí um alerta para você. Então, Ulisses, eu não posso colocar uma foto de um churrasco, não posso colocar uma foto num clube de biquíni, de sunga, eu não posso colocar uma foto jogando bola no final. Não, não é isso. Coloque, não tem problema. A questão é que você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe qual o limite que você, às vezes, ultrapassa. E você sabe também que algumas informações suas são de uma esfera íntima, são de uma esfera privada e que nem todo mundo precisa e deve saber. É só um alerta, é só uma dica, fica aí para você, é de graça, é conteúdo de graça aqui no Saber Direito. Mas vamos em frente. O que nós temos hoje? Nós temos a tecnologia, depois de todas essas aulas que a gente ministrou, afetando diretamente a minha e a sua vida. Eu acabei de dar um exemplo simples. O que você posta na rede social pode impactar no seu futuro de trabalho, na sua relação de trabalho. O que você posta na rede social pode afetar o seu casamento, pode afetar uma relação conjugal, pode afetar um objetivo que você tem de entrar na universidade ou de entrar, às vezes, até num órgão público, por causa de uma postagem que você fez ou que você compartilhou. É uma outra coisa que você precisa ficar atento. Não significa que porque você não fez, professor, eu só estava compartilhando esse conteúdo. Não fui eu que falei, não fui eu que gravei o vídeo, não era eu na imagem. Ok, mas se você compartilhou, você está divulgando, você está difundindo aquele conteúdo e você também é responsável por isso. Então, muita atenção a isso aí. Primeira questão que eu tenho para você hoje, para a gente abordar aqui. Quais são os desafios éticos que a inteligência artificial apresenta? Quais são? Na primeira aula, nós falamos que ainda em 1956, eles já estavam discutindo que aquelas redes neurais que poderiam ser replicadas, o cérebro humano ser replicado por uma máquina, em 1956, eles já entenderam que isso ia afetar a nossa vida e já começaram a fazer um debate ético. Como que essa tecnologia poderia ser utilizada, poderia ser desenvolvida, poderia ser propagada para as pessoas de uma forma que não afete a ética da sociedade. Isso é um ponto muito difícil de você regular, muito difícil, perdão, de você regulamentar. Por quê?
A ética na sociedade, ela vem de várias fontes. A sociedade é construída em cima de muitos princípios, de muitos pilares e de conceitos éticos. E quando você tem uma tecnologia que nunca fez parte dessa sociedade, que ela é um produto dessa sociedade, ela é um programa de computador, você tem que passar para ela princípios éticos. Por quê? Porque ela vai se relacionar com pessoas. Ela vai afetar a vida de pessoas, já está afetando a minha e a sua. Então ela precisa ter um mesmo nível de exigência ética para atuar, para estar no nosso cotidiano. Se assim não for, fica muito complicado você se relacionar com a tecnologia que não tem nenhuma regulação, que não tem nenhuma métrica. Ela faz o que quer, do jeito que quer e não deve satisfação a ninguém. Esse é um grande desafio que nós temos hoje. Como regular a inteligência artificial? Como estabelecer princípios? Como definir até que ponto ela pode ir? Como definir até que espaço ela pode acessar? Porque hoje você não sabe aonde, e nós já abordamos isso aqui nas nossas aulas anteriores, até onde que vai o conteúdo que você disponibiliza na internet. Você publicou uma receita de bolo, você publicou um vídeo de um casamento, você publicou uma foto de uma comemoração sua e você não sabe quem está vendo, aonde está vendo e o que estão fazendo com essa informação, com essa imagem, com essa publicação que você fez. É para isso que nós estamos avançando, é para esse ponto que nós estamos querendo chegar. O ponto em que nós possamos estabelecer limites claros e éticos de como e quem será responsabilizado caso a inteligência artificial gere algum dano para alguém. Como e quem vai ser responsabilizado, como no exemplo que eu dei na segunda aula, daquela empresa, a Cambridge Analytica, que afetou as eleições americanas e, na mesma forma, outras empresas, outros aplicativos afetaram a eleição brasileira de 2018. Então, como que você vai utilizar regras claras para limitar e para responsabilizar quem está desenvolvendo a tecnologia, quem está comercializando essa tecnologia e quem vai utilizar essa tecnologia? É isso que o legislador precisa levar em mente. Mas a primeira coisa de todas é: a inteligência artificial deve ser benéfica para o ser humano. Ela é uma ferramenta, ela não pode gerar prejuízo para o ser humano. Ou, se gerar algum prejuízo, esse prejuízo precisa ser identificado e precisa ser mitigado. Você não pode permitir que uma tecnologia afete a vida do ser humano e isso fique por isso mesmo, sem nenhuma consequência. Não. A legislação está avançando para esse sentido. Então, tanto o Brasil, quanto a União Europeia, quanto os Estados Unidos, Austrália, vários países estão aí com projetos de lei, estão com leis publicadas no sentido de regulamentar, de regular, de estabelecer de forma clara e eficaz quais são os limites éticos, quais são as responsabilidades, quais são os riscos que precisam ser assumidos pelo desenvolvedor do software de inteligência artificial, qual é o impacto que essa tecnologia vai ter na vida do cidadão e como que esse impacto pode ser minorado negativamente. Se ele vai ser se o cidadão será impactado negativamente, isso precisa ser identificado e resguardar ali os direitos humanos, os direitos daquele cidadão. É um desafio hercúleo, não é simples, não é fácil. Eu dei um exemplo aqui também, na aula passada, sobre a questão do preconceito, da discriminação. Quando você tem um desenvolvedor de software que tem um preconceito, esse preconceito acaba, mesmo que inconscientemente, passando para uma tecnologia de inteligência artificial. Foi no ano de 2021 criado um software de inteligência artificial por uma empresa chinesa para demitir funcionários. Preste atenção. Esse software foi criado por uma inteligência artificial para demitir funcionários.
aquele momento chato que a empresa tem que chamar o funcionário, explicar para ele que ele não é mais necessário para aquela empresa, que ele vai ser substituído, enfim, aquele momento complexo de demissão. Ninguém gosta disso, nenhuma empresa gosta, e aí ela chegou ao ponto de contratar uma empresa de tecnologia para ela desenvolver um programa, e esse programa ia selecionar e esse programa dispensar os funcionários. Ok, programa foi feito, programa foi instalado ali no sistema da empresa, e o que ele ia fazer era buscar no sistema da empresa quais os empregados que deveriam ser dispensados. Agora atenção, em 2 segundos, eu vou repetir para você, em 2 segundos, esse software demitiu 156 pessoas. Num clique. Foi a hora que o operador clicou de novo para parar, porque 156 pessoas já tinham sido dispensadas. Foi automático. Tá? E o que eles falaram? Os desenvolvedores da tecnologia falaram, olha, você alimenta o programa com as informações do perfil que a empresa não quer mais no seu quadro de funcionários. Então você vai falar, olha, a pessoa que não produziu tantos %, a pessoa que faltou mais de tantas vezes, a pessoa que apresentou mais de tantos atestados, a pessoa que chegou atrasado quantas vezes. Então estabeleceu ali um perfil de funcionário que a empresa não queria mais nos seus quadros. Só que a inteligência artificial, ela não fica pensando, ela não fica negociando. Se o funcionário está dentro daquele perfil, ele era dispensado automaticamente. Em 2 segundos, mais de 150 pessoas foram dispensadas. Tá? E aí, pouco importava para a inteligência artificial se essa pessoa faltou com razão, se estava realmente doente, pouco importava para a inteligência artificial se faltava 1 ano, 2 anos para essa pessoa aposentar, pouco importava para a tecnologia quais eram as coisas que hoje um ser humano pesaria antes de dispensar alguém. Se ela tem filho, se não tem filho, como que está a situação financeira. Às vezes a pessoa acabou de fazer um grande investimento, acabou de comprar um apartamento, uma casa, está com a renda dele salarial completamente comprometida. Isso, para um profissional do RH, ele vai pesar antes de tomar a decisão da dispensa. Para a inteligência artificial, é irrelevante. Ela simplesmente entendeu que aquele perfil atendia à demanda da empresa e dispensou automaticamente todos aqueles funcionários que encaixavam naquele perfil. Então, há softwares de inteligência artificial que discriminam mulheres, por exemplo, na hora da seleção para uma vaga de trabalho, por diversas razões, todas elas misóginas, todas elas descabidas, todas elas preconceituosas, mas ela entende que a mulher vai dar mais valor à família, a mulher vai gastar mais tempo aos filhos, se ela tiver filhos. Se a mulher for casada, ela vai gastar mais tempo com o marido. Então, por algumas razões ridículas, que eu sou completamente contra e creio que você também o dispensar a mulher independente da qualificação daquela profissional. Isso aí é notícia, você pesquisa, você encontra isso com muita facilidade. Dispensaram pessoas acima de determinadas idades. Olha, se você tem acima de 35 anos, você está suscetível a ser acometido de mais doenças. Então, se você tem essa idade, acima dessa idade, você não é um profissional tão interessante para a minha empresa. E independente da experiência, independente da qualificação do profissional. No final das contas, ele privilegiava profissionais brancos, héteros, na idade entre 25 e 35 anos, o que reforça um pensamento machista, LGBTQIA+, fóbico, um misógino, que infelizmente é o reflexo da sociedade. O problema, caro telespectador, é que esse reflexo pode ser mitigado. E quando a gente não tem regulação, ele não vai ser mitigado.
várias empresas de tecnologia, como a Microsoft, como a Amazon, como o Google, eles estão desenvolvendo um sistema só para identificar esses vieses discriminatórios na inteligência artificial, para que eles não sejam replicados. Então, quando o programa é desenvolvido, antes dele ser disponibilizado, comercializado, utilizado, ele é passado por uma série de testes por pessoas que não necessariamente têm conhecimento em informática, conhecimento em tecnologia da informação, e esses testes são única e exclusivamente para identificar se aquela tecnologia está replicando um preconceito, está replicando um crime como o racismo, está replicando alguma forma de discriminação. E isso, as legislações, seja do Brasil, seja de fora do Brasil, estão sendo muito rígidas. É inaceitável qualquer tipo de discriminação e preconceito. E é mais inaceitável ainda que uma ferramenta, que uma tecnologia replique essa discriminação, replique esse comportamento tão baixo, tão vil do ser humano, que é esse tipo de comportamento como discriminação e preconceito. Então, veja bem, acompanha comigo o raciocínio. O que eu estou falando para você é que essa tecnologia pode ser utilizada de uma forma em que você pode diminuir o impacto da discriminação, do preconceito na sociedade. Porque se você fizer esse filtro para que a tecnologia não replique esses comportamentos da sociedade, você vai ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais benéfica. Então, o primeiro pilar, né, da tecnologia de inteligência artificial, quando você vai pensar em regular, é até que ponto ela está afetando o ser humano. Como que a gente protege o ser humano. Veja bem, olha bem o que eu estou falando. A gente criou uma tecnologia em que, na nossa relação com essa tecnologia, nós somos a parte mais vulnerável. Vou repetir para você. Nós criamos uma tecnologia em que nossa relação com ela nos torna mais vulnerável do que a tecnologia, do que o produto que nós criamos. E é isso que a gente tem hoje. Nós temos uma tecnologia de altíssima potencialidade, que nós precisamos regular. Países, escritores, pensadores, filósofos, profissionais, operadores do direito, das mais diversas áreas. Eu falei aqui sobre exemplo de antropólogos, de psicólogos, de neurologistas que estão fazendo um esforço enorme para entender a inteligência artificial, entender a tecnologia, entender como ela funciona e identificar qual é a melhor forma para regular essa tecnologia. Um outro desafio para a regulação é a privacidade. Então, nós temos hoje, como eu já falei para vocês, uma exposição enorme nas redes sociais, uma exposição enorme nas plataformas digitais. Você pegou hoje um aplicativo de transporte individual, como o Uber, naquele aplicativo tem sua foto, tem seu telefone, tem seu endereço, tem seu e-mail, tem quantas viagens você já fez, para onde você já foi, com quem você já foi, se foi sozinho, se foi acompanhado, se de lá você foi para outro local, enfim. Um aplicativo de transporte individual, ele tem acesso a informações extremamente sensíveis, minhas e suas. A questão é, quem mais tem acesso a essas informações? Quem mais tem acesso a esses dados? Eu estava falando aqui com vocês, dei o exemplo de um profissional aqui dentro do estúdio, que o celular dele começou a mandar notícias para ele sobre inteligência artificial. E ele chegou para mim no intervalo e falou, eu não pesquisei sobre isso. E apareceu para mim. Então, o seu celular, ele está escutando tudo o que você fala. O seu celular sabe, mesmo quando você não liga o seu localizador, o seu GPS, ele não desliga nunca. Tá? Isso ali é só uma historinha para gastar mais sua bateria. O GPS do celular nunca desliga. A Google, a Apple sabe exatamente aonde você está e mais, com os celulares das pessoas que estão à sua volta, ela sabe com quem você esteve e onde você esteve. Hoje, a tecnologia de inteligência artificial sabe mais da sua vida do que você mesmo.
Então, esse é um grande desafio para regular. Como você vai regular e proteger a privacidade do usuário dessa tecnologia? O que você precisa entender é que tudo isso que você expõe também abre espaço para que a tecnologia saiba as informações mais precisas sobre você. E aí você fala, Ulisses, mas será se assim é de verdade? Mesmo quando você abre aquela aba do navegador ali da internet para identificar, para acessar sites de forma segura, de forma não exposta, para não ficar no seu histórico ali do que você viu, o que você estava pesquisando e tal, mesmo aquilo ali, a tecnologia está ciente. Então, não tem nada oculto nas redes sociais, não tem nada oculto na internet, não tem nada que você faça na internet que não deixe o seu rastro. Alguém sabe que você esteve ali, por quanto tempo você esteve e o que você viu quando esteve ali. A questão é, como regular isso? Proteger. Temos que nos proteger dessa tecnologia, porque, como eu comecei dando um exemplo aqui, a gente precisa entender que a nossa vida hoje está relacionada com a nossa vida virtual. E se está relacionada com a vida virtual, a nossa vida virtual é um bem. Muitos algoritmos de inteligência artificial, muitos programas de inteligência artificial, eles não disponibilizam, eles não deixam de forma clara como que eles captam alguns dados e como que eles utilizam esses dados. Vou dar um exemplo para você. Se você quiser hoje fazer uma compra de um veículo, de um automóvel, ou de uma casa, de um apartamento, e não tiver o dinheiro em espécie para fazer a compra daquele objeto, daquele imóvel ou móvel, você vai ter que acessar uma rede bancária ou uma financeira para pedir um empréstimo, para financiar aquele bem que você quer alcançar. Pois bem, antigamente você passava ali por um analista de crédito, um ser humano, que você levava uma série de documentos, ele ia analisar sua conta bancária e tal, você levava extrato de SPC, Serasa, para saber como que estava a sua saúde financeira, quanto que você tinha guardado na poupança, se você tinha investimentos, enfim. Era uma série de verificações que um ser humano fazia antes de liberar um crédito para você comprar um apartamento, comprar um veículo ali. Beleza, hoje não precisa mais disso. Por meio das suas movimentações bancárias, por meio das suas compras em sites como Amazon, Americanas, Shein, Shopee, AliExpress, por meio de compras que você faz na internet, alguns sistemas de inteligência artificial captam como que é a sua vida financeira, como que você compra e como que você paga e o que você compra e quando que você paga. Se você compra muito, mas paga em dia, se você compra muito e não consegue pagar, se você parcela as suas compras, se você é um pagador correto, assíduo, se você sempre está pagando atrasado, como que é a sua saúde financeira. O sistema de inteligência artificial vai fazer um score para você. Então, o Ulisses tem um número, eu não sei qual é esse número. Esse score vai ser encaminhado para um banco. E quando eu for pedir um empréstimo para esse banco com esse score, ele vai saber se eu sou um bom pagador ou um mau pagador. Se eu sou uma pessoa confiável para receber aquele crédito ou se eu sou uma pessoa que vai acabar dando problema, dando prejuízo para o banco. E isso, preste atenção, vai interferir inclusive na quantidade de parcelas, caso o banco decida emprestar, e na quantidade da taxa de juros que ele vai aplicar a esse empréstimo. Pois bem, a minha vida, a sua vida está completamente afetada por essa tecnologia. A questão agora que precisamos saber é como que eles estão fazendo isso? Qual o critério? Eu posso ter o crédito negado numa financeira sem sequer saber por que esse crédito foi negado. Por alguma razão, a inteligência artificial identificou que eu não sou um cliente bom para aquela financeira e por essa razão a financeira sequer vai se dignar a me emprestar alguma coisa. Ou iniciar uma relação ali comigo naquele crédito.
Não, ela simplesmente vai negar porque ela já tem informação suficiente da minha vida financeira sem eu ter levado nenhum documento. Sem eu ter encaminhado para ela xerox de conta bancária, de extrato, de cartão de crédito, nada. Ela simplesmente sabe por causa da minha atividade na internet, nas plataformas, nas lojas virtuais, nas redes sociais. Então, esse é um desafio para os legisladores, esse é um desafio para os países, entender como que essa inteligência está afetando a vida do cidadão e como que eu vou regular. É preciso que esses programas, esses softwares sejam muito bem identificados para que eles não, de forma alguma, utilizem esses dados para prejudicar alguém. Então, hoje, eu sequer sei se estou sendo beneficiado ou prejudicado pela inteligência artificial, porque não há parâmetro, não há métrica. Eles fazem da forma que eles querem. Por isso que grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, como a gente já mencionou aqui, elas resistem tanto a qualquer regulação. Qualquer tipo de lei que vai impactar a atividade dessas grandes empresas de tecnologia, elas vão com toda a força possível, seja no judiciário, seja no Congresso, para tentar impedir, claro, das formas mais legais, a gente não vai aceitar nenhum tipo de ilegalidade, mas para tentar impedir que esses projetos de lei, que essas leis, que processos judiciais sejam decididos contrariamente ao que essas empresas de tecnologia querem e desejam. E o que elas querem e desejam é o que a gente já falou aqui várias vezes. Elas querem e desejam ter o máximo de acesso possível ao meu e ao seu dado, da forma mais ampla possível e utilizar as nossas informações, seja elas sensíveis ou não, ao seu bel prazer. A revelia do que você pensa ou deixa de pensar, se você aceita ou deixa de aceitar. As informações estão sendo coletadas diariamente. Toda vez que você acessa a internet, toda vez que você liga o seu celular, você está fornecendo dados. E como eu já mencionei aqui, os dados são o petróleo do século XXI. É o recurso mais procurado. Não tem nenhum minério que está sendo tão procurado na Terra hoje como os dados. Você vale dinheiro. Vale muito dinheiro. E você está sendo comercializado, às vezes, sem sequer saber que você é um produto e está sendo negociado. Um outro ponto que a gente precisa entender é a desigualdade. O uso dessas tecnologias está promovendo, infelizmente, o aumento da desigualdade, seja entre pessoas, seja entre países. Países que hoje já estão mais avançados no uso e na regulação dessa tecnologia de inteligência artificial estão se distanciando de países que não estão utilizando. Você vê profissionais hoje que utilizam tecnologia de inteligência artificial para aprimorar o seu trabalho, para melhorar a sua entrega, para melhorar o seu produto, para finalizar o seu produto, eles estão sendo mais prestigiados no mercado de trabalho do que aqueles profissionais que são competentes, que entregam um bom resultado, mas que não estão utilizando essa ferramenta. Porque essa ferramenta te coloca em um nível de qualidade que, infelizmente, por uma questão de incapacidade, é só você imaginar o quanto de recurso que tem uma inteligência artificial como o ChatGPT. Você manda o ChatGPT pesquisar um conteúdo para você, ele vai procurar em todos os bancos de dados disponíveis que tem na internet. Então, uma publicação do século III, que foi digitalizada e está disponibilizada na internet, e se essa publicação vai ser relevante para a pesquisa que você está fazendo, ele vai trazer essa publicação para você. Ou seja, um conteúdo que você nunca, que jamais teria acesso. Você vai ter acesso a um clique de celular. Então, isso está gerando desigualdade. Professores que não utilizam essa tecnologia, profissionais que não utilizam essa tecnologia estão sendo ultrapassados por profissionais que entenderam que essa é uma excelente ferramenta para aprimorar aquilo que ele já tem de
qualidade, de melhor, aquilo que é o seu diferencial, ele utiliza essa ferramenta como esmeril ali para abrilhantar o seu trabalho e para finalizar de uma forma com mais qualidade, com mais conteúdo, com mais informação, que ele não teria acesso se não fosse por meio da inteligência artificial. Então, isso por si só já está gerando uma desigualdade entre quem tem a tecnologia e quem não tem. Quem tem o conhecimento da tecnologia e quem não tem. Você que está assistindo essa aula agora vai correr e vai começar a utilizar, porque não tem como mais você se colocar fora da realidade que está posta. Precisa se adaptar a essa realidade. Não tem como você ficar esperando que alguém venha te falar como que isso vai impactar. Eu já estou falando, está impactando a sua vida. A cada dia que você deixa de utilizar essa tecnologia, você está dando, infelizmente, um passo atrás na sua vida, seja nas suas relações sociais, seja nas suas relações de trabalho. Então, é uma ferramenta extremamente útil para mim e para você. É só você pensar, por exemplo, no motor a combustão. Quando foi inventado o motor a combustão, todo mundo falava, mas isso aí a gente já consegue se locomover, a gente já sai do ponto A para o ponto B, a gente tem carroças lindas, charretes maravilhosas, carruagens incríveis. Chegou o carro e acabou com essa história. Tem gente aqui que tem 20 anos que nunca viu uma carroça na vida, que nunca viu uma charrete, a não ser em filme, a não ser em uma apresentação, num parque ali, uma coisa completamente decorativa. Por quê? A tecnologia chega e ela não fica esperando você gostar ou não gostar dela. Ela só te exige adaptação, porque se você não se adaptar, você vai ser superado por ela. Então, é aquela velha história, se não pode com eles, alice a eles, porque senão você vai ficar para trás. Não adianta lutar contra um gigante que é impossível você vencer. Aqui não é uma luta entre Davi e Golias, aqui sequer chega a ser uma luta. Nós precisamos utilizar essa ferramenta como uma ferramenta mesmo, como um instrumento nas mais diversas áreas da nossa vida. Agora, precisamos entender que ela está gerando desigualdade. Então, quando nós estamos legislando sobre a inteligência artificial, esse é o ponto que a gente precisa levantar com bastante propriedade. Como fazer para diminuir a desigualdade? E grandes pensadores já deram algumas soluções, como, por exemplo, você promover a educação. Então, hoje, aqui, por meio da TV Justiça, você está tendo acesso a essa informação. Isso já é uma exigência, por exemplo, da OCDE, é uma exigência da ONU, que os países promovam a informação, a divulgação de informação sobre essa tecnologia. Então, os países que são signatários desses organismos internacionais, eles precisam compartilhar com a população o mais amplo e mais rápido possível que essa tecnologia está disponível e precisa ser entendida e utilizada pela população para diminuir a desigualdade entre quem usa e quem não usa, quem tem e quem não tem. Isso é uma coisa extremamente relevante que a gente precisa regular com bastante tranquilidade. Bueno, nós temos hoje a regulação como ponto fundamental. A regulamentação da inteligência artificial, seja no Brasil, seja em qualquer país do mundo, é uma questão atual e constante. Por quê? A tecnologia, ela desenvolve, ela evolui, ela não é estática. Então, nós tínhamos até novembro de 2022 uma forma de inteligência artificial, um tipo de inteligência artificial. A partir de novembro do ano de 2022, foi exposto para o grande público o ChatGPT, que é a inteligência generativa, ou seja, é uma inteligência que ela dialoga com o usuário, que ela aprende com o usuário e em se relacionando, quanto mais você falar com essa tecnologia, e eu falar digitando, seja falar por meio de microfone, quanto mais você se relacionar com essa tecnologia, melhor as respostas que ela vai te dar, melhor as informações que ela vai te dar, melhor ela vai contribuir para aquilo que você está pesquisando. Então, é uma inteligência artificial que já está disponível aí desde novembro de 2022, mas eu digo a você, como pesquisador dessa área,
é uma revolução dentro da revolução. A gente tinha a inteligência artificial até novembro de 2022. De novembro de 2022 para cá, o jogo virou. E virou muito. E tem gente que até hoje sequer sabe como que foi que aconteceu a inteligência artificial. Assista a primeira, assista a segunda, assista a terceira aula que eu vou te colocar no dia de hoje e você vai entender o que é essa tecnologia e o que aconteceu até hoje. E eu digo para você, virão outras revoluções, virão outras inovações dentro dessa tecnologia, porque ela é uma ferramenta incrível que o ser humano produziu e que vai ser utilizada ainda por muitos anos. Como eu já dei exemplo para vocês, está sendo utilizado na área da saúde, na área do direito. Na próxima aula nós vamos falar especificamente o impacto dessa tecnologia na área do direito, então nem vou ficar adiantando o exemplo aqui, mas na área das relações de trabalho de modo geral, o impacto está sendo extremamente rápido. Tem muita gente que pensou que ia demorar, que não ia ser tão rápido, que não ia ser tão disruptivo, que ia ter uma série de mecanismos, está afetando diretamente a vida do trabalhador, seja para o bem, seja para o mal, seja para melhorar a sua atividade laboral, seja para substituí-lo. Então, precisamos entender essa tecnologia para identificar como que ela vai ser utilizada. Uma outra preocupação da regulação dessa tecnologia são as armas, o material bélico que ela pode produzir. Hoje nós temos robôs que estão sendo testados para serem utilizados, por exemplo, como cães de policiais. Só que ele é um robô. Se você acessar a internet, nós temos uma empresa chamada Boston Dynamics. Essa é uma empresa especializada em robótica e ela já produziu diversos robôs. E um dos robôs, com certeza você já viu, talvez até em um filme ou uma propaganda, parece muito um cachorrinho e ele se adapta, ele sobe construções, ele é extremamente ágil e ele obedece a comandos e a cada dia ele está aprimorando. Já é utilizado em fase de teste por algumas polícias no mundo. Para identificação de suspeito, ele tem câmera, ele é extremamente rápido, ele entra em locais que um ser humano não consegue acessar porque são muito pequenos ou porque pode colocar a vida do policial em risco e já está sendo utilizado. Um outro tipo de robô que já está sendo utilizado é na seara da construção civil, tá? Da mesma forma que um servente, que um pedreiro fica ali trabalhando numa grande obra de construção civil, é só pesquisar. Eu estou falando para você com bastante tranquilidade, mas não para te assustar. É só você pesquisar e você vai identificar que essa tecnologia está afetando as mais diversas relações de trabalho. Eu estou falando de nível de cirurgia médica até construção civil e não estou desqualificando nenhum tipo de profissão. Eu só estou falando do tipo de complexidade de atividade. Então, não há limites para essa tecnologia. O limite a essa tecnologia, quem vai dar sou eu e é você. É por meio do meu e do seu voto que nós escolheremos candidatos ou candidatas capazes, competentes, para entender essa realidade e propor projetos de lei, propor inovação legislativa para que isso seja abrandado, para que o impacto dessa tecnologia seja abrandado. Mas, mais uma vez aqui, eu quero deixar muito claro, eu não sou propagador do caos, eu não acho que essa tecnologia vai substituir o ser humano, nós não iremos ser dominados por máquinas, nós não estamos vivendo um apocalipse de filmes, de tecnologia, não, nem muito longe disso, nós estamos diante de uma tecnologia disruptiva, como já ocorreu em vários momentos da história da humanidade, é só você pensar o impacto que foi para a humanidade quando alguém descobriu o fogo, quando fez fogo, quando começou a utilizar o fogo para cozinhar alimento, para se proteger, para iluminar durante a noite, o impacto que foi para a humanidade, depois a roda, enfim, todas as tecnologias são impactantes. A questão é como que a gente vai regular essa tecnologia? Qual o limite que a gente vai dar a ela?
como que a gente vai trazer ela para a nossa esfera pessoal de uma forma benéfica, que vai respeitar os direitos do homem, que vai respeitar os princípios mais sagrados da humanidade, como saúde, como privacidade, como liberdade. Até que ponto essa tecnologia pode e irá nos afetar? Isso vai depender das regulações de legislação que a gente tem. Eu falei aí de armas e de instrumentos que podem ser utilizados aí por meio de robôs, né? Há quem diga que as novas guerras serão travadas por meio único e exclusivamente de tecnologia. Para quem acompanhou aí a guerra na Ucrânia, viu que drones eram utilizados para destruir canhões. Eu vou repetir para você. Drones operados de quilômetros de distância do local onde o fato ocorreu, eram operados ali por alguma pessoa ou operados por um sistema de inteligência artificial, tá? Eles foram utilizados para destruir canhões, um drone que vale aí 6 mil, 10 mil reais, destruía canhões de 10 milhões, de 40 milhões de reais. O que eu estou falando para você não é para te assustar, é para te falar a importância e o impacto dessa tecnologia e como quem não a utiliza fica prejudicado ou prejudicada. Mas, no uso e no desenvolvimento dessa tecnologia, a gente precisa ter regras claras, a gente precisa saber quais os riscos, qual o impacto dessa tecnologia na minha e na sua vida. Nós temos situações de alto risco, tá? Como a formação educacional. Nós já temos diversos programas de inteligência artificial que estão sendo utilizados na escola. E isso vai diretamente afetar a formação crítica social das nossas crianças. Então, precisa de regulação. O que está chegando para o meu e para os seus filhos? Está sendo utilizado tecnologia para educá-los, para ensiná-los. Então, como que esse cidadão está sendo formado? Ele está sendo formado pelos pais, está sendo formado pela sociedade, ou vai ser formado por uma tecnologia de um adolescente que criou um programa de inteligência artificial lá no Vale do Silício? É isso que a gente precisa começar a pensar. Isso aí é só um exemplo de um sistema de alto risco. Um sistema aí de risco limitados são os chatbots. Quem nunca recebeu uma ligação mecânica? Você ouve o telefone tocar, vai atender, aí ouve aquele bom dia, tudo bem com você? Você já sabe que é uma gravação, você já sabe que é um robô, que é uma inteligência artificial. Chatbots, você às vezes acessa diversas informações sem falar com o ser humano. Você liga em operadoras de telefonia, você liga em órgãos de governo, você fica ali 10, 15, 20 minutos falando com a tecnologia antes de falar e talvez nem fala com o ser humano, porque a tecnologia mesmo já resolve ali a sua demanda, tá? E o risco mínimo é, por exemplo, jogos de videogame, jogos, aplicativos de diversão. Então, tudo está sendo impactado pela tecnologia, tudo. Então, a gente precisa estabelecer os nossos valores. O que é mais valoroso para a gente? O que é mais importante para a gente? Primeiro, o mais valoroso para o ser humano é a sua dignidade. Dignidade da pessoa humana. Ela precisa ser preservada, ela precisa ser resguardada, ela precisa ser protegida nos seus mais diversos aspectos. Outra coisa que precisa ser protegida é a nossa diversidade, a nossa pluralidade. A beleza do ser humano é a sua diferença. Você não precisa ser igual a mim, eu não preciso ser igual a você. A gente se complementa, a gente vai junto, a gente trabalha em colaboração. Infelizmente, como eu falei na aula passada, a inteligência artificial está tornando o ser humano massificado. Um americano deseja a mesma coisa que um brasileiro, que deseja a mesma coisa que um japonês, que deseja a mesma coisa que um inglês. Está todo mundo pensando as mesmas coisas, lendo os mesmos livros, consumindo os mesmos filmes, querendo as mesmas roupas, comendo os mesmos produtos de fast food. É isso que está acontecendo, a nossa diversidade, a nossa pluralidade, a nossa cultura, a nossa música.
o que nos faz diferentes uns dos outros está sendo diluído. Estamos nos tornando uma massa corpórea, global. As pessoas pararam de pensar diferente. E eu não estou falando que uma pessoa polarizada pensa diferente, não. Não estou falando de polarização, eu estou falando de diversidade, de fontes diferentes de raciocínio, de pensamento, de reflexão, de produção de conteúdo. O que você desenvolve não precisa ser igual ao meu produto. Pode ser com o mesmo objetivo, mas o seu produto precisa e deve ser diferente do que eu tenho a oferecer. É nisso que a gente brilha, é essa diversidade que nos destaca. Mas, infelizmente, se você parar para pensar, olha os nossos jovens, olha os nossos adolescentes, estão quase todos da mesma forma, ouvindo as mesmas músicas, lendo os mesmos livros, pensando e repetindo as mesmas coisas. É preciso repensar isso, é preciso regular essa diversidade. Por fim, viver em sociedades pacíficas, justas, conectadas, nos relacionar da forma mais ampla e acessível possível, diminuir discriminações, preconceitos, diminuir comportamentos humanos equivocados, promover o bem-estar, seja meu, seja seu, seja da sociedade na qual nós estamos inseridos. E a inteligência artificial pode ser utilizada para isso. Pode ser utilizada de verdade como uma ferramenta de evolução do ser humano, de melhora da qualidade de vida. E a gente vai falar isso com um pouco mais de profundidade na próxima aula. Mas antes da próxima aula, vamos para o nosso quiz. Eu tenho aqui algumas perguntas para vocês, para a gente solidificar esse bate-papo que nós tivemos, solidificar essas informações. Eu falo muito rápido e eu sei que você também pensa mais rápido do que eu falo. Então eu sei que você assimilou muita coisa e vamos para as perguntas. Então eu quero pedir a gentileza de colocar na tela a primeira questão, por favor. Quais das opções abaixo é um dos principais desafios éticos associados à inteligência artificial? Alternativa A. A inteligência artificial pode substituir completamente o trabalho humano, tornando as pessoas obsoletas. Falamos sobre isso. B. A inteligência artificial pode ser programada para tomar decisões discriminatórias com base em características como raça ou gênero. C. A inteligência artificial pode ser usada para manipular as emoções das pessoas, tornando-as vulneráveis a serem influenciadas por propaganda ou outras formas de persuasão. D de dado. A inteligência artificial pode ser usada para criar armas autônomas que agem sem controle humano. Qual é desses o maior desafio que a gente enfrenta hoje na regulação? Qual é a resposta correta? Vamos ver na tela, por gentileza. B. A inteligência artificial pode ser programada para tomar decisões discriminatórias com base em características como raça ou gênero. Isso já está ocorrendo, como eu falei, dei exemplos para vocês. O que a gente precisa agora, nesse momento, é regular essa tecnologia para que esse comportamento humano errado, criminoso, não se repita por meio da tecnologia de inteligência artificial. Próxima pergunta, por gentileza. Essa foi fácil. Qual é a alternativa correta sobre responsabilidade na inteligência artificial? Vamos lá. Alternativa A. A responsabilidade sobre o uso da inteligência artificial deve ser atribuída apenas aos desenvolvedores e empresas que criam a tecnologia. Alternativa B. Os usuários finais das aplicações de inteligência artificial não têm responsabilidade sobre o uso da tecnologia. Alternativa C. A responsabilidade da inteligência artificial é um problema exclusivo da indústria de tecnologia e não diz respeito a outras áreas da sociedade. Alternativa D. A responsabilidade na inteligência artificial deve ser compartilhada entre desenvolvedores, empresas, usuários e reguladores, considerando as implicações sociais, políticas e éticas da sua utilização. Eu tenho certeza que você já sabe qual é a resposta correta. Essa também não é que está fácil, é porque você realmente é inteligente. Vamos aí à alternativa correta, por gentileza.
D. A responsabilidade na inteligência artificial deve ser compartilhada entre desenvolvedores, empresas, usuários e reguladores, considerando as implicações sociais, políticas e éticas da sua utilização. Então, não é só quem faz a inteligência artificial, não é só quem desenvolve o programa, quem comercializa esse programa, quem utiliza esse programa, todos que estão envolvidos com ele, se usarem erradamente, criminosamente, equivocadamente, e isso gerar danos, deverá ser responsabilizado. Por gentileza, a última alternativa. Qual a importância da privacidade, transparência, igualdade e justiça na inteligência artificial? Alternativa A, são considerações secundárias que podem ser ignoradas em prol do avanço tecnológico. Alternativa B, são importantes, mas podem ser deixadas de lado em favor da eficiência e da produtividade. C, são essenciais para a construção de uma tecnologia responsável e ética. D, são importantes apenas em determinados contextos, dependendo da aplicação da inteligência artificial. Essa aí, então, você já gabaritou, eu tenho certeza absoluta. Vamos apenas confirmar que você escolheu a alternativa correta, por gentileza, na tela. São essenciais para a construção de uma tecnologia responsável e ética. Não tem como falar em inteligência artificial sem pensar em uma construção de igualdade, de justiça, de responsabilização, de discriminação, enfim, isso é essencial. Bueno, essa foi a quarta aula do nosso Saber Direito sobre direito digital, inteligência artificial e o impacto dessas tecnologias no cotidiano do cidadão. Na próxima aula abordaremos o tópico sobre o impacto da tecnologia no direito de modo geral. Eu tenho certeza que será especial e fecharemos aí com chave de ouro essa série de aulas. Um grande abraço e te aguardo até lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.